Está começando mais um episódio do podcast Conexão Fé Comércio RN, um espaço de diálogo, informação e conexão com quem movimenta o setor que mais gera empregos no Brasil. Eu sou Flávia Freire e hoje recebemos duas grandes lideranças do comércio brasileiro, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Dr. José Roberto Tadros, e o presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz. Neste episódio, vamos conversar sobre o balanço das ações do sistema, os principais desafios enfrentados pelo setor e as perspectivas para o comércio, serviços e turismo no Brasil e aqui no Estado. Um diálogo estratégico, direto com quem está na linha de frente das decisões que impactam a economia e vida de milhões de brasileiros. Sejam bem-vindos, presidentes, né? Na verdade, é um prazer e um desafio estar com os senhores aqui. Muito obrigado. Eu estou muito honrado de estar aqui visitando a terra do meu velho amigo e querido presidente da Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, Marcelo Queiroz, e estou à sua disposição para ouvi-la. Presidente Marcelo, e uma honra estar com o senhor aqui novamente, e também dessa vez em dose dupla com o presidente da Confederação também. E a gente aqui muito alegre com a sua presença nesse momento que nós estamos recepcionando aqui as pessoas para um evento tão importante que é a inauguração da sede do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC do Rio Grande do Norte. Um sonho de 76 anos que estamos realizando e com a participação e ajuda da Confederação Nacional do Comércio e do seu, como presidente, o meu amigo José Roberto Tadros. Seja muito bem-vindo ao nosso estado. Já questiono aqui, diante do cenário que a gente vive, e a gente aqui com uma nova sede, uma sede que vem para unir todo o trabalho do Sistema Fé Comércio, SESC, SENAC aqui no Rio Grande do Norte, né, quais as perspectivas para o comércio de bens, serviços e turismo aqui no estado, aqui para o presidente também, a pergunta é para os dois, e também no Brasil. Olha, primeiro dizer-lhe o seguinte: o Marcelo é um grande presidente, um grande líder do setor comercial aqui no Rio Grande do Norte. E é um companheiro valoroso, leal e amigo de algumas décadas lá comigo. E, com certeza, muita coisa boa virá no futuro sob o comando e a batuta do Marcelo. No que diz respeito à inauguração da sede, com certeza que isso é um reclamo que de há muito que o Marcelo acalentava isso. E eu me sinto muito feliz de ter sido o presidente da CNC que se sensibilizou em entender que o Rio Grande do Norte e este presidente competente, como é o Marcelo, teria que ter uma sede organizada. Por outro lado, precisamos lembrar que o setor de comércio e serviços, que é o setor terciário da atividade econômica brasileira, ele é o mais importante de todos, porque ele representa 75% do PIB brasileiro. E nós, obviamente, temos que ter uma estrutura organizada o suficiente para nos embasarmos e embasar o governo, inclusive, da realidade que, via de regra, é distorcida ou tentam distorcer. Então, é a atividade econômica mais importante. Veja o seguinte, Flávia, não é todo o estado que tem agricultura. Poucos estados têm parques industriais. Não obstante, o setor de comércio e serviço, qualquer vilarejo tem que ter. É fundamental, senão nada acontece. E 88% do PIB, 86% a 88% do PIB dos Estados Unidos da América está exatamente no terceiro setor. Ou seja, eles entenderam que o fundamental é realmente a atividade terciária que estimulam a distribuição de riqueza e não a concentração. Veja que hoje os Estados Unidos têm uma renda brutal em cima do turismo, que
ao longo do tempo, o Marcelo sabe disso, foi postergado no Brasil, porque a visão lusitana é de que turismo era coisa de pessoas desocupadas e que o brasileiro precisava era trabalhar. Então, o turismo era mal visto. Se criou a Embratur, para que você tenha uma ideia, talvez você não se lembre ou não saiba, já no governo da Revolução, depois de 64, antes nem existia isso, não tinha nenhum organismo no governo para estimular o turismo. E os Estados Unidos hoje têm um faturamento brutal com o turismo, não só os Estados Unidos, a Europa toda. Hoje Portugal, por exemplo, recebe 3 vezes a sua população em turista. A França recebe só para visitar a Torre Eiffel e o Louvre 45 milhões de pessoas. E o Brasil, com 8 milhões de quilômetros quadrados, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Só o ano todo. Uma costa de 8 mil quilômetros de litoral. Só o ano todo. Água em abundância. Diversidade da flora e da fauna. Vários biomas. Nós recebemos 5 milhões de habitantes. O Uruguai recebe mais do que nós. Por aí você deduz o que nós temos que marchar para atingir o que nós almejamos. O mais difícil a gente já tem, né? Exatamente. E temos aqui no Rio Grande do Norte um presidente da envergadura do Marcelo. O que é que está faltando? O que está faltando é segurança para o turista, que ele não tem segurança física, e para o empresário. Nós precisamos que seja bem plasmado na consciência do povo, de que o mundo só avança com 3 fatores: democracia, segurança jurídica e livre empresa. Todo dia de manhã a gente acorda, as regras do jogo já mudaram na atividade econômica. Isso não é possível. E é mudando o pneu com o carro Mudando, exatamente. Aí não é possível. Então, o empresariado não se sente seguro a fazer investimentos. É isso que se precisa entender. E você tem que distribuir riqueza. Não tem coisa que distribua mais riqueza do que, digamos, a área de turismo. Porque você chega no aeroporto, você já pagou a passagem. Aí pega um táxi. Do táxi você vai para um hotel. Do hotel você vai para uma central de artesanatos. Você vai para um restaurante, você vai para um bar. Quer dizer, há uma distribuição de riqueza por onde você passa. Uma cadeia. E não a concentração. Tudo isso são fatores que precisamos trabalhar. Para você ter uma ideia, o turismo no Brasil representa alguma coisa como 5, 6% do PIB. É muito pouco para um país do tamanho do Brasil. Muito pouco. Então, se nós nos concentrarmos e olharmos a próxima geração e não a próxima eleição, esse país vai para frente. Um olhar que o presidente Marcelo já teve, esse ano saiu com um estudo inédito, né, presidente? Fala um pouquinho a respeito disso para a gente, um estudo que traz o turismo, né, como mola propulsora também. Natal, com esse turismo que nós temos, né? Natal e Rio Grande do Norte, Natal principalmente, a cidade eminentemente turística, que gera muito emprego, muita renda, e a gente tem se preocupado muito, presidente Tades, com dar o apoio aos empresários, às instituições que fazem o turismo acontecer. Nós fizemos aqui uma pesquisa inédita no Brasil, apresentamos junto na edição do Vai Turismo daqui, onde nós estudamos todos os municípios do Brasil, onde nós temos a condição de comparar o município de Natal, o município de Mossoró, ou o menor município que nós temos, com qualquer município
de outros estados do Brasil. Então, é um documento completo que vai dar aos empresários, ao próprio governo do estado, às prefeituras, as condições dele ter tecnicamente como avaliar o dia a dia do turismo. Então, a gente vê a potencialidade de qual cidade, das cidades, qual a cidade que tem um potencial econômico que gera mais através do turismo. Nós temos cidade aqui que 60% da economia é gerada através do turismo, como é a cidade de Timbal do Sul, que é a nossa conhecida Praia de Pipa. Então, o Sistema Fé Comércio, o SESC e o SENAC aqui vem procurando apoiar os empresários, trazer informações, trazer orientações para os empreendedores, mas também capacitar os nossos trabalhadores, as pessoas que fazem as nossas lojas funcionar, com o SENAC, com a qualificação e capacitação, mas o SESC nós trazemos aí esporte, saúde, lazer, qualidade de vida. Então é o trabalho que nós fazemos aqui e apesar de todas as dificuldades, nós estamos sempre otimistas e pensando que vamos ter um fim de ano bom e um futuro, um 2026 melhor ainda. Presidente Marcelo, o senhor falou aí agora a respeito do mês de dezembro, né, que é um mês que traz mais esperança, até aqueles que tiveram ali um ano mais difícil. Né? Quando a gente fala do trabalho do sistema, de uma forma geral, de uma ponta a outra, a gente sabe que há esse cuidado, seja através das capacitações, da melhoria da qualidade de vida, mas agora a pergunta para os dois. Se eu pudesse dizer assim, qual é a principal ação que a gente pudesse destacar, que faz a maior diferença, que traz o maior impacto, seja para os comerciantes, para os empreendedores ou para a comunidade de uma forma geral, qual seria, na opinião dos dois? Pode começar, presidente. Autoridade maior. Bom, veja, esse sistema, ele é fruto de um líder que tinha visão de futuro. Era um estadista. Foi ditador durante muitos anos, mas era um estadista, chamado Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas é que fundou as bases da indústria moderna no país, negociando com o presidente Roosevelt a entrada da guerra, da Segunda Guerra Mundial, no Brasil, a cessão de aeroportos, inclusive de Manaus, Belém e aqui em Natal, para abastecer os seus exércitos, primeiramente na África do Norte, o exército do Marechal Roma, e ele percebeu que a sociedade de consumo estava célere. Por que essa sociedade de consumo? Porque as mulheres é que são as grandes consumistas, não são os homens. E quando os homens foram para os campos de batalha, já na Primeira Guerra Mundial, já se percebeu um crescimento do consumo nos países participantes da Primeira Guerra Mundial. Só que a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos e as mortes giraram em torno de 20 milhões de pessoas. Mas ali, os pensadores já se aperceberam dessa realidade. Pouco tempo depois, a Primeira Guerra Mundial terminou em 18 e o clima começou a ficar tenso na Europa, com uma prévia de uma Segunda Guerra Mundial pelos anos 33, 34, então muito pouco tempo. E na Segunda Guerra Mundial, aí foram mais de 80 milhões de pessoas que perderam suas vidas. E mais que isso, as economias ficaram arrasadas e o período foi muito mais longo, de 39 a 45. A guerra no Japão terminou em agosto de 45. Na Europa, em maio de 45. As mulheres voltaram a ocupar os chãos de fábrica, no campo e nas lojas. E de lá ficou sobejamente claro de que, primeiro,
elas teriam espaço não mais no lar só, mas também a possibilidade e a oportunidade de ocuparem espaço no mercado de trabalho. Com isso, o sistema capitalista teve uma explosão de crescimento de consumo. Isso motivou o quê? O aumento da produção agrícola, o aumento da produção industrial e o aumento do número de lojas e o crescimento demográfico. E quem outrora tinha 1, 2 lojas passou a ter 200 lojas, 800 lojas, 1000 lojas, como a gente tem hoje em dia grandes cadeias comerciais. E o Vargas percebeu isso e disse, bom, nós precisamos preparar mão de obra. Esse país precisa de mão de obra. E não só isso, esse país precisa que entidades privadas possam financiar, porque você sabe muito bem que as nossas entidades são privadas, muita gente pensa que não, que os nossos recursos são privados, absolutamente privados. Não obstante, são fiscalizados pelo governo, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Conselho Fiscal Nacional, etc, etc. Muito bem. Criou o que seria aquela época a reforma trabalhista, com a consolidação das leis do trabalho, porque antigamente cada estado tinha as suas leis e o Vargas consolidou em 41, 42 as leis do trabalho. Criou essa estrutura paralelamente a essa estrutura privada em que ele segmentou as instituições que outrora eram fechadas numa única instituição, que eram as associações comerciais, que eram ecléticas. Um tratava de comércio, lá dentro da própria associação comercial, outro de indústria, outro de agricultura. Então ficava uma salada. Aí o Vargas disse, não, vamos criar a atividade primária, Confederação Nacional da Agricultura. Vamos criar atividade secundária, Confederação Nacional da Indústria. Vamos criar atividade terciária, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Os recursos, os empresários vão contribuir 1,5% para o SESC e 1% para o SENAC. SENAC para preparar a mão de obra e qualificar essas pessoas, que via de regra eram pessoas que saíam do campo sem nenhuma instrução para os grandes centros aglomerados de pessoas ou industriais, centros industriais. Então a maior parte das pessoas do Nordeste foram para São Paulo. A maior cidade do Nordeste é São Paulo, não é Salvador. Né? Então, preparava-se a mão de obra. Tá bom, e aí? E aí o trabalhador não tem direito a lazer, a esporte, a cultura, a saúde e a alimentação, uma alimentação bem balanceada e acompanhada de nutricionista? Claro, então o sistema vai fazer isso. E de todos eles, o mais completo é o nosso. Não é verdade, Marcelo? Então nós procuramos, eu, Marcelo e os companheiros que fazem parte de um sistema muito bem criado, que tem inclusive o mesmo processo estatal, né? Da formação do Estado Nacional Brasileiro. O presidente da Confederação seria o que é o presidente da República. Presidente de federação é o que é os governadores do Estado, e presidente de sindicatos, prefeitos. Então, o sistema é piramidal. E ele abandona a casa dele, passa a maior parte do dia trabalhando nesse sentido, de administrar essas casas, larga os negócios, porque ele tem uma visão social
de que nós precisamos resgatar essa dívida social que nós não aceitamos, a nossa geração não aceita mais, trabalhador mal remunerado. E outra coisa, que nós enxergamos também, trabalhador mal remunerado, nós temos 70 milhões de trabalhadores desse país, que se tivessem uma boa renda, estariam potencializando a sociedade de consumo. Para que você tenha uma ideia, eu estou falando demais, mas para que você tenha uma ideia, no Renascimento, até o século XVIII, antes da Revolução Industrial, que começou no século XIX, PIB dos países, quando muito, cresciam 2% por década. Depois, com o advento do capitalismo, passou a crescer 2% ao ano, 2,5%. Com a explosão da sociedade de consumo, tiveram países que cresceram, e no caso o Brasil, por exemplo, durante a Revolução, o governo Médici crescia 14% ao ano. E no tempo do Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, o Irã crescia 17% e 18% ao ano. E agora, a República da Guiana, que descobriu o petróleo, está crescendo mais de 20% ao ano. É muito crescimento, é um sistema que... Marcelo, desculpa que eu falei demais. Toma conta de uma ponta a outra. Presidente, eu vou aproveitar aqui essa aula que o presidente Tados nos deu agora e perguntar algo que é importante, que ele falou ali, quando se trata de educação, quando se chega com o privado. E o Rio Grande do Norte agora, de fato, já que a gente está falando de cuidado de uma ponta a outra, o sistema Fé Comércio aqui no Rio Grande do Norte está, de fato, cuidando de uma ponta a outra, que é uma novidade no Estado, não é isso? Seguindo essa orientação que o presidente Tados deu uma aula aí, desde o tempo de Getúlio Aprendi Vargas, com ele, viu? Desde o tempo de Getúlio Vargas, e a orientação que ele dá para todos os presidentes é que a gente possa aplicar bem os recursos que chegam nessas casas, na Fé Comércio, no SESC e no SENAC. A gente tem procurado fazer isso muito bem, que o dinheiro chegue realmente na ponta, chegue onde as pessoas precisam. E na área de educação, na área de capacitação, nós tivemos o ano passado aqui no Rio Grande do Norte 35 mil matrículas no SENAC. E isso hoje, o filho do trabalhador, ele pode chegar, iniciar no SESC, no ensino maternal, passar o ensino infantil, fundamental, fazer os cursos de capacitações no SENAC, fazer o curso médio técnico também oferecido aqui pelo SENAC. Ele faz o curso no ensino médio, mas já com a parte técnica, ele já sai com uma profissão, e também com a graduação que nós acabamos de criar, a nossa faculdade do SENAC, com várias graduações, principalmente nessa área de comércio, de turismo, de serviço, na área de gestão. Então, presidente, essa é a nossa missão, de cuidar bem das pessoas, de prepará-las, de capacitá-las para o mercado de trabalho, que as empresas precisam de pessoas qualificadas e capacitadas, e através do SESC também nós temos toda essa outra parte de cuidado mesmo com as pessoas, na área de esporte, lazer. Nós temos cerca de 4 mil matrículas no ensino. Os alunos recebem, na sua grande maioria, não paga a mensalidade, não paga a matrícula, recebe o fardamento, recebe o material escolar, recebe tudo, boa parte disso tudo gratuito. No SENAC nós fizemos 35 mil matrículas, como eu disse, cerca de 20 mil matrículas dessas foram totalmente também gratuitas. Então esse é o cuidado que nós temos, seguindo essa orientação do presidente Tados, da CNC, né, e a Fé Comércio, que está fazendo os trabalhos de pesquisa, de orientação, de estímulo ao empreendedorismo, dando esse apoio aos empreendedores do estado do Rio Grande do Norte. Então esse é o trabalho que o sistema faz. Agora eu estou falando aqui do Rio Grande do Norte, mas isso acontece em todo o Brasil, em todos os estados, sob a orientação da CNC e do nosso presidente Tados. É uma ampliação, né? Na verdade, o que acontece no Rio Grande do Norte é ampliado em todos os estados, exatamente sob a batuta da CNC. Né? E não se esquecendo que nós temos também os hotéis, onde hospedamos os
comerciários, né, os trabalhadores do comércio, suas famílias, e temos o turismo social. Vários trabalhadores nossos, uma quantidade muito grande, por ano vão à Europa, visitam a Europa a baixo preço, porque é um direito que todos nós temos. Isso não pode ser um privilégio só de uma classe. Que acesso a um lazer de qualidade, Claro, a baixo não custo. tenha dúvida. E veja, você pega, como disse o Marcelo, o filho do trabalhador na pré-escola, outrora chamado de recreação infantil, e dá-lhe um diploma universitário lá em cima. Podendo ter a pós-graduação também. Também. Não para somente na graduação. Exatamente. Queria agradecer pela aula que os dois me deram aqui hoje. Agradecer mais uma vez, presidente Tadros, eu sei da dificuldade da sua agenda, mas atendendo aí a um pedido do presidente Marcelo, foi um prazer, foi um desafio também estar com os dois aqui nessa conversa. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo à cidade de Natal, que tem um sol para cada um, viu? Opa, ótimo. E eu venho sempre com muita frequência aqui com o Marcelo, porque o Marcelo é meu velho e querido amigo. Hoje E é um grande presidente. E recebendo de uma forma especial, né, presidente Marcelo? Recebendo o presidente Tadros na nova Casa do Comércio. Recebendo o presidente Tadros nessa casa nova, como eu já disse antes, 76 anos que a gente almejava isso, né? Ele já teve a oportunidade de visitar aí boa parte das instalações. E assim, realizado e podendo aqui agradecer porque teve a contribuição dele, sem a participação dele a gente não teria condições de fazer toda essa estrutura como fizemos, moderna, mas com uma atenção especial para os nossos funcionários, para os nossos trabalhadores, com muito conforto, com segurança, com bem-estar para todos que vivem, que trabalham aqui. E a nota para o prédio, presidente Tadros? Pois é, nós entendemos que o serviço social tem que começar de dentro para fora. A nota para o novo prédio, qual foi nota 10. Tudo que o Marcelo faz, eu sempre dou nota 10. Eu sou o macaco de auditório dele. Olha, obrigado, presidente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. E obrigado a você que é empreendedor, gestor ou trabalha em qualquer área do comércio, dos serviços ou do turismo, por acompanhar o nosso conteúdo. Fique por dentro dos nossos episódios nas redes sociais da Fé Comércio RN e até a próxima.